Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lisiane e aqui comigo está a professora Giovânia. A nossa aula de hoje será para todos os sextos anos da Escola Municipal José Cardoso de Lima. Eu trabalho com os sextos A, C, G, L, M e N. Essa aula será disponibilizada para todos os sextos anos, certo? Como haverá rodízio de professores, talvez na próxima aula não serei eu que vou gravar, não seremos nós, certo? Então tá, vamos seguindo. Vocês sabem muito bem que essa época está muito difícil, nos pegou de surpresa, então estão acontecendo coisas atípicas, coisas diferentes, e nós temos que nos adaptar a isso. Então, as nossas aulas remotas serão para a melhoria, para o aprendizado, para a gente dar uma continuidade nas nossas aulas de língua portuguesa. Dentre todos os conteúdos que existe, você sabe que a nossa língua é uma língua que está em constante mudanças, sempre tem muito conteúdo, e nós elencamos alguns que nós achamos mais relevantes nesse momento que a gente está vivendo, certo? Esse primeiro conteúdo para os sextos anos é o conteúdo de variedades linguísticas. As variedades, as mudanças na nossa língua, certo? Eu quero que vocês assistam essa aula com muita atenção. Vocês, depois de assistirem, façam a atividade. Qualquer dúvida, nós estamos lá no WhatsApp para sanar, certo? Vamos lá. As variedades linguísticas. Aqui nesse slide aparece a forma como as pessoas falam, como as pessoas se comunicam. Observando essa imagem de diversas culturas do Brasil, a gente observa que tem os índios, tem a imagem do Cristo Redentor, tem a imagem do gaúcho, uma cidade grande, e a praia, o sertão. É essa a variedade do nosso país. Existem pessoas de várias culturas e devemos nos respeitar. Principalmente aqui na nossa região, a nossa cidade, Luiz Eduardo Magalhães, é uma cidade que tem uma miscigenação, uma mistura de gente de todo mundo, podemos dizer assim, pessoas, e devemos respeitar. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Fatores de variação linguística. Esses fatores apresentados aqui no slide, a gente vai falar agora um pouquinho sobre eles. Regionalismo. O mapa do Brasil mostrando várias culturas, várias pessoas. Eu, por exemplo, vocês podem notar a maneira de eu falar, o meu sotaque, eu carrego a minha cultura, as minhas tradições. Isso, gente, dependendo do lugar que a gente nasce. Essa maneira da gente se comunicar é peculiar de cada pessoa, de cada região. E está correto, desde que haja a comunicação. Então, eu estou falando da minha maneira, mas vocês têm que me entender. Então, havendo essa comunicação entre as pessoas, está correto a maneira de falar. Escolaridade e classe social. A classe social, ela implica um pouco nessa variedade linguística, na maneira da comunicação.
E a classe social e a escolaridade também. O menino fala com a professora. Olha a maneira que ele está se referindo à professora. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? A professora respondeu, claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Olha a maneira que ele está falando, com vários erros ortográficos, você sabe muito bem, vocês estão no 6º ano, vários erros ortográficos e erros de fala, de oralidade, mas a professora compreendeu o que ele quis dizer? Sim. Então, houve a comunicação. A comunicação é o objetivo principal da nossa língua mãe, a língua portuguesa, e de qualquer língua. O principal objetivo é a gente conseguir se comunicar com o outro. E aqui houve a comunicação? Houve. A professora compreendeu o que ele quis dizer. Só que é claro que ele tem que melhorar. Continuando, a variação histórica. Aqui um exemplo de que as palavras mudam ao longo dos anos. Por exemplo, a palavra você. Olha lá no português, lá no período colonial, dos senhores de engenho, como era falada a palavra você, que nós falamos hoje. Vossa mercê, vós me ser, aí teve o você, aí algumas pessoas falam você, né, dependendo do lugar, e se. Então, as palavras, elas mudam muito, estão em constante mudanças, as palavras. E, para a gente acompanhar tudo isso, devemos ler muito e estudar muito. Porque a única maneira da gente compreender, da gente entender, da gente criar um novo vocabulário, conhecer novas palavras, é lendo e estudando. Continuando a variação geográfica, 2 tirinhas. Nessa tirinha da direita, tem o gaúcho e o mineiro conversando. Eles se entenderam? Sim. Um falou, falou e o outro respondeu. Então, cada um com o seu regionalismo, com a sua maneira, mas os dois se compreenderam. Então, houve uma comunicação. Variação socioeconômica existe também. Por quê? Queira ou não queira, gente, uma pessoa que estuda mais, que se esforça, que corre atrás, ela é uma pessoa mais esclarecida. Tem um vocabulário diferente de quem é menos esclarecido. Quem não estudou, quem não é alfabetizado, por exemplo, não tem um vocabulário tão bom quanto uma pessoa que estudou. Aqui nós temos 3 exemplos. A mesma piada, digamos assim, mesmo textinho, um mineiro falando, um nordestino e um gaúcho. Notem que é o mesmo texto, só que cada um usou as suas palavras de acordo com a região que nasceu. Está correto? Está. Adequação linguística. E tem umas crianças, né? Cada um fala da sua maneira. E a gente tem que se adequar às situações. Por exemplo, na nossa casa, a gente fala de uma maneira mais simples, coloquial, informal. Quando a gente está na sala de aula, ou até mesmo quando a gente vai à igreja, ou a gente vai em uma festa, a gente deve se portar diferente, não é? E nosso vocabulário, nossas palavras também serão diferentes. Continuando, aqui existe a linguagem técnica. Muito comum, quando a gente vai ao médico, por exemplo, ele usa uma linguagem que muitas vezes a gente não compreende, né? A gente não... O que será que aquele médico quis dizer? Então, são palavras que, dependendo dos profissionais, eles usam essas... Só o entendimento deles mesmo.
Gíria, os adolescentes têm muito essa mania de falar essas gírias. Existem tantos quantos grupos sociais fechados. Há a gíria policial dos jovens, dos estudantes, dos militares, dos jornalistas. O menino falando com a professora, né, cheio de gíria ali, a palavra maneiro, e não sei mais o quê, e a professora até ficou se perguntando o que ele quis me falar. Aqui não houve a comunicação. Então, nas produções textuais, eu noto muito os meus alunos, nas produções textuais, é colocado essa maneira, essas gírias, até abreviaturas que o WhatsApp deixa a gente mal acostumado, né? Ao invés de escrever você, escreve VC. Isso é errado, gente. Numa produção de texto, jamais vocês podem fazer isso. Então, tem que tomar cuidado com as gírias e com essas abreviações. Aqui tem alguns exemplos. Bom, pessoal, foi um prazer essa nossa primeira aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Agora eu vou passar a palavra para a professora Giovânia, para dar continuidade e finalizar, ok? Bom dia, olá, bom dia, boa tarde, no horário que vocês irão receber o vídeo. Continuando. Vamos falar, só para concluir a parte das variedades linguísticas, nós sabemos que tudo isso é possível nós utilizarmos quando estamos conversando. Mas também existe no nosso português a gramática normativa, a qual entendemos como linguagem culta, uma linguagem usando a norma padrão, a gramática normativa, que é a que nós estudamos. Então, aqui, só para concluirmos. Todas as variedades linguísticas são adequadas, desde que possibilitem a interação verbal, comunicação entre as pessoas. Então, se estamos nos comunicando, independente da forma como nos comunicarmos, é aceito. Mas existem situações em que nós precisamos conhecer a gramática culta, a gramática normativa, que é o que nós aprendemos na escola. Apesar disso, uma dessas variedades, a norma culta ou norma padrão, tem maior prestígio social. Então, por isso que nós estudamos, que nós temos todo esse conhecimento. É a linguística ensinada na escola, utilizada na maior parte dos livros e revistas, nos documentos oficiais, em textos didáticos científicos, em alguns programas de televisão. Então, quando nós lemos um livro, quando nós estamos na escola, vocês podem perceber que todos os professores procuram utilizar uma linguagem, a norma culta da nossa gramática, para que todos tenham acesso. Então, aqui nesse quadro que vocês estão observando, nós temos situações em que a linguagem informal, ela pode sim existir ainda, dependendo do meio, dependendo das pessoas com quem nós estamos, e quando ela precisa ser mais formal. Nós temos aí alguns exemplos. Por exemplo, na modalidade oral. Como assim, modalidade oral? No momento que eu estou conversando. Então, eu posso falar abertamente. Então, tem pessoas com a nossa família, por exemplo, em uma conversa privada. Nós podemos utilizar uma linguagem mais formal, ficar menos monitorada, fica mais tranquilo, sem se preocupar tanto se eu estou seguindo a regra ou não. Nós não vamos ficar tendo toda essa análise, a análise o tempo inteiro. Até porque existe situações como a forma de tratamento mais carinhosa, por exemplo, que temos com os nossos pais, com os nossos irmãos, isso no nosso ambiente familiar, ou até uma conversa casual entre amigos, é uma situação tranquila, entre colegas que são muito íntimos. Só que aí, quando nós vamos falar a respeito de uma palestra, por exemplo, um trabalho que vocês irão apresentar em sala de aula, isso é necessário que ela seja mais formal, ou seja, que eu observe mais o que eu estou falando, se está correto ou não. Então, precisa sim ter este momento para nós nos preocuparmos com a nossa fala. Tanto quanto na modalidade escrita.
Então, tem situações que nós podemos escrever um bilhete, até abreviar palavras, uma mensagem no WhatsApp. Quantas vezes nós vai lá e abreviamos muitas coisas, porque o colega entende. Muitas vezes até os pais de vocês até questionam o que significa isso. Não é verdade? Porque o seu colega entende, as pessoas mais próximas entendem. Então, uma carta para um amigo ou parente também pode ser uma modalidade de escrita mais tranquila, sem muita preocupação com os erros ortográficos. Só que quando você vai fazer um trabalho da escola, numa correspondência oficial, como nós temos no exemplo aqui, e mais à frente, quando vocês virem a concluir, tiverem uma faculdade, trabalhos que serão científicos, esses são essenciais uma linguagem mais formal, mais monitorada, mais preocupada. Aqui só para vocês analisarem mais um pouquinho, oralidade e escrita. Então, nós temos modalidades de linguagem. Como assim? A oralidade são os momentos de produção e recepção simultâneos. À medida que você fala, seu interlocutor ouve. Então, por isso que eu preciso me preocupar. Porque quando eu estou falando, tem alguém que está me ouvindo. Não é verdade? Então, você conversa com seu colega, você se preocupa. Quem é a pessoa que eu estou falando? É um amigo mais íntimo, então eu posso usar uma gíria, como a professora Lisiane comentou lá nas variedades linguísticas, ou é uma pessoa mais velha que eu não tenho tanta intimidade, então eu não posso tratá-lo de uma maneira mais superficial, de uma maneira mais tão íntima como as pessoas que eu conheço, tanto quanto na escrita também. Nós precisamos ter esse cuidado com quem estamos, para quem estamos escrevendo também. Por isso que é necessário todo o conhecimento. E aí nós temos vantagens da oralidade e vantagens da escrita. Falar bem é falar adequadamente. Então, óbvio que vai ter momentos da nossa vida que as pessoas vão exigir isso. O momento que nós temos que falar muito bem e também a escrita tem que estar perfeita. Então, quais são as vantagens da oralidade? Porque quando eu estou falando, é muito mais fácil corrigir no momento aquilo que eu falei errado, eu lembrei, ou dependendo do que eu estou falando, eu corrijo naquele momento. Conversando com vocês, existem momentos que vai tirar dúvidas, diferente da escrita. Na escrita, também existem as vantagens, mas ela precisa de muita atenção. Porque quando eu escrevo um texto, quando você escreve uma redação ou um trabalho, ele não pode ser feito de qualquer jeito, em cima da hora, porque precisa-se de uma revisão. Quando nós estamos escrevendo, nós também precisamos revisar aquilo que nós escrevemos. Porque nós vamos passar para as pessoas que irão corrigir e tudo isso será avaliado, principalmente na escola. Agora vocês estão em um momento que vocês estão fazendo atividades, vocês terão que fazer alguns trabalhinhos e tudo isso aqui será observado. Então, por isso que vocês precisam, no momento da escrita, revisar texto, observar aqueles detalhes que ficaram para trás, pedir ajuda para os pais, muitas vezes, para ajudá-los na correção. Por quê? Só assim nós iremos aprender. Cada vez que você vai identificando, ou quando nós corrigimos a tarefa, que marcamos alguma palavrinha lá que você colocou errada, isso significa que toda vez você vai ficar atento àquilo que você errou, para que da próxima vez você não cometa o mesmo erro. Então, para nós concluirmos, o que é falar bem? O que é falar adequadamente? Nós podemos conversar da maneira tranquila, independente de com quem seja. Comunicar é necessário. Nós começamos a falar desde quando vocês começam a falar as primeiras palavras, vocês começam a ler a linguagem o pai e a mãe vai ensinando, aos pouquinhos vocês vão identificando e com o tempo vocês irão se comunicando com pessoas diferentes. Então, falar adequadamente é observar tudo aquilo que está ao seu redor, todo o que as pessoas estão ensinando, e por mais que nós identificamos aqui como o significado, como falamos que no Brasil nós somos poliglotas de uma só língua, porque existem pessoas de vários lugares. Observe o sotaque da professora Lisiane e o meu, já existe uma diferença, então, porque nós somos de regiões diferentes, mas nós procuramos utilizar a linguagem formal para que chegue para vocês da maneira correta, como nós aprendemos e como nós queremos passar também. Então, como está aqui o significado, o que é poliglota? É a pessoa que fala várias línguas, não é verdade? Nós sabemos que uma pessoa que fala o inglês, o espanhol, ele é poliglota. Isso aí relacionado mundialmente falando. No caso, ser
poliglota do português significa domínio do maior número possível de variedades linguísticas e saber utilizá-las nas mais diferentes situações sociocomunicativas. Foi o que vocês viram. Então, há situações que eu posso falar que eu não preciso monitorar tanto a minha língua, que eu não preciso me preocupar tanto com o que eu estou falando, só que eu tenho que saber diferenciar. Então, nesse momento que vocês estão caminhando para essa aprendizagem, então é sempre bom procurar um dicionário quando houver dúvidas, não se acostumar apenas com as palavras mais fáceis, com as palavras do cotidiano. Vocês precisam ter um conhecimento e crescer e se desenvolver a cada vez mais. E depois vocês terão uma atividade que serão colocadas no grupo. Peço que vocês façam com muita atenção e vocês também poderão tirar dúvida. Vocês sabem que cada um de vocês vão ter contato com os professores de vocês. Então, tem a professora Edileia, a Eliane, a Lisiane e o Reinaldo. Eles estarão disponíveis para tirar todas as dúvidas. Então, façam a tarefa com atenção. É apenas um resumo do que nós já vimos. Então, todos vocês já ouviram falar sobre as variedades linguísticas, só para iniciarmos a nossa primeira aula. Até breve e estamos com muita saudade de vocês e espero podermos nos ver logo.